Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Sermões em Provérbios. Nós temos estudado o livro de Provérbios por meio de sermões expositivos. Desde o capítulo 1, até agora nós temos estudado esse livro maravilhoso. Estamos então nos aproximando do final do livro. Hoje nós estudaremos dos capítulos 25 até 29. Excepcionalmente, essa mensagem não será de um sermão expositivo, mas de uma coletânea, de um resumo, desses 5 capítulos, tá? Que tratam de um assunto específico, tá bem? Estes capítulos eles foram escritos por Salomão, sim, mas eles foram compilados, eles foram reunidos, transcritos pelos servos do rei Ezequias. Eles fizeram esta transcrição, eles fizeram este resumo mais de 200 anos depois da morte do rei Salomão. Se você estuda o livro de Reis ou de Crônicas, você vai perceber que o rei Ezequias, ele procurou reestabelecer o culto, a adoração a Deus no reino de Israel durante o seu reinado, durante o período em que ele esteve governando a nação. E dentre muitas coisas que ele fez, então ele reuniu, ele compilou estes provérbios de Salomão e posteriormente, muito depois disso, eles foram incluídos aqui no cânon, no livro de provérbios e na palavra de Deus em si, tá bem? Se você por acaso não assistiu a nenhum dos capítulos anteriores, ou se você tem curiosidade de saber um pouco mais sobre o pregador, sobre essa pessoa que vos fala, você pode dar uma olhada no meu canal do YouTube. O endereço está aqui embaixo, Lá você tem uma série de sermões em provérbios que eu tenho gravado desde o início do ano de 2020, E também temos muitas meditações, Meditações são breves estudos ou citações de textos bíblicos, tá? Você pode se deliciar com a palavra de Deus, pode compartilhar com seus amigos, pode procurar por temas específicos, por assuntos, tá bem? Então eu te desafio, vá até o meu canal do YouTube, se inscreva lá, compartilhe com seus amigos, tá bem? Vamos fazer uma oração para dar início então a esse estudo? Querido Deus, Pai de amor, agradeço ao Senhor pela oportunidade de estudar esse livro brilhante que é o livro de Provérbios. Agradeço, Deus, porque ele foi de tão grande importância que o rei Ezequias desejou que seus servos reunissem cerca de 140 provérbios do rei Salomão. E hoje nós vamos meditar sobre alguns deles, Pai. Então eu peço ao Senhor que o tempo de hoje, Pai, seja esclarecedor e possa abençoar, Pai, as vidas que assistem esse vídeo, inclusive a minha também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse em minha oração, o rei Ezequias, ele compilou esses provérbios do rei Salomão, muito tempo depois de sua morte, e são cerca de 140 provérbios, dos quais eu vou destacar neste episódio 16. Eu vou chamar a atenção para 16 provérbios, dentre esses 5 capítulos que compõem essa parte do livro, tá bom? Então o primeiro deles se encontra no capítulo 25, versículos 6 e 7. Eu vou ler para vocês. Capítulo 25 de Provérbios, versículos 6 e 7 dizem assim: Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. Veja bem, o versículo nos exorta a não procurarmos a autopromoção. O versículo nos chama a atenção para a importância da humildade em contraste com o orgulho, com a soberba. Não precisamos andar com os grandes. Não precisamos sentir aquele desejo de estar com pessoas poderosas para nos sentirmos poderosos. Devemos nos contentar com aquilo que temos e com quem somos. Esse trecho, ele me fez lembrar de um episódio onde o Senhor Jesus proferiu uma parábola. Essa parábola se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14, os versículos 7 a 10. Diz assim: Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra,
pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Então, este provérbio aqui, no capítulo 25, versos 6 e 7, ele tem muita relação com essa parábola que Jesus citou. Não devemos procurar os melhores lugares, não devemos procurar a autopromoção, devemos ser humildes. Isso tem diversas aplicações, não é? Quando você está na fila do almoço, seja na sua casa, seja no acampamento da igreja, né? Você é o primeiro a servir, seja na ceia de comunhão, né? Quando fala, irmãos, pode servir, você corre, vai para frente servir. Deixe que outros tenham a preferência. Deixe que outras pessoas sejam honradas, sejam privilegiadas, seja humilde, contente-se em ser o último. Interessante como Jesus disse, muitos últimos serão os primeiros, não é? Há primeiros que serão últimos. Jesus disse isso. Humilhe-se e Deus o abençoará. Está lá em Tiago capítulo 4. Humilha-te perante o Senhor e Ele te exaltará. Não seja uma pessoa orgulhosa, né? Então esse primeiro provérbio, ele destaca que os humildes serão exaltados. Então eu te chamo a fazer algumas reflexões comigo, né? Você é uma pessoa que está sempre procurando o primeiro lugar, procurando aparecer em público? Você está sempre postando suas fotos na internet, né, nas redes sociais? Olha onde eu estou, olha o que eu estou fazendo, né? Tô bem vestido, em lugares lindos, né? Para que outros possam ver e falar, puxa, como ele é bom, né? Como ele é feliz. A gente não precisa disso. A gente não precisa se exaltar, né? A gente tem que exaltar o outro. A Bíblia nos ensina a honrar o próximo, a dar ao próximo a preferência. Então, seja humilde. Não procure aparecer, meu querido, minha querida. Deixa que outros sejam honrados, sejam beneficiados. O segundo provérbio que eu quero destacar está no capítulo 25, versículo 11. Eu o chamei de a beleza da palavra adequada. Presta atenção, capítulo 25, verso 11 diz: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Essa comparação, essa símile, é entre a beleza de frutas de ouro incrustadas em uma bandeja, né, uma escultura de prata. Imagine essa cena comigo, né? Uma escultura de prata, onde nessa escultura existem maçãs de ouro incrustadas nela. Eu não sou especialista em arte nem em esculturas, né? Mas se você gosta disso, pode vir à sua mente algumas lembranças de arte entalhada ou esculpida, que são belas, que são lindas. Então aqui é a questão da beleza que quer chamar a atenção, né? Então o texto diz: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então a beleza da palavra adequada. A palavra dita a seu tempo, o conselho oferecido na hora certa, é lindo, é belo, é formoso, é maravilhoso. Use os seus lábios para dar bons e belos conselhos. Use os seus lábios para trazer alegria, para trazer paz, para trazer encorajamento às pessoas. Que a sua palavra seja propícia, seja adequada, que a sua palavra seja abençoadora, transformadora, que a sua palavra seja bela e não feia, e não destruidora, e não cheia de ódio, ou de ironia, ou de mágoa, mas que a sua palavra seja tão bela como uma escultura bem elaborada, bem construída. Tá bem?
terceiro provérbio que eu quero destacar está no capítulo 25, versículo 15. Diz assim: com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra ossos. Eu chamei este provérbio de as forças silenciosas. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra ossos. O ser longânimo tem uma força não compreendida, e as palavras brandas também têm. Autoridades podem ser convencidas e resultados inimagináveis podem ser alcançados. A língua branda quebra ossos. Você já imaginou uma língua quebrando ossos? Isso não é concebível para nós, não é verdade? Mas o texto ensina que Deus pode fazer isso acontecer. Existem forças que são silenciosas, a paciência e a palavra branda, ok? Você faz uso dessas forças silenciosas na sua vida, não é? Você é paciente, você é persistente, não somente em oração, mas em mostrar para as pessoas o amor de Jesus, em mostrar para as pessoas que Jesus é o Salvador, e que se essas pessoas não se prostrarem diante de Jesus, não confessarem seus pecados, elas vão morar no inferno. Não persistente no sentido de ser intransigente, de ser chato, de ser cansativo às pessoas, mas de estar ali. E sempre que surge uma oportunidade, sempre que a porta se abre para você, você mostra. Você é paciente, você é perseverante e sua palavra é branda. Faça uso dessas armas silenciosas e resultados inimagináveis vão acontecer, vão se realizar na sua vida. Tá bem? O quarto provérbio que eu quero destacar está no capítulo 25, versos 16 e 17. Diz assim o texto: você encontrou mel? Coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Então aqui nós temos duas verdades semelhantes. E eu chamei este versículo de saiba a hora de parar e a hora de ir embora. Você tem um bom desconfiômetro? Você tem um bom desconfiômetro? Você sabe o que é um desconfiômetro? Desconfiômetro é quando você percebe que você está falando coisas erradas. Você percebe que é hora de parar. Você percebe que é hora de ir embora. Você percebe que precisa mudar. O versículo 16 diz: você encontrou mel, coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. O texto fala de comida aqui. O texto fala de uma pessoa glutão. O texto fala de um glutão, de uma pessoa que come demais. E o texto diz: olha, coma apenas o suficiente. Você está diante de uma coisa que é deliciosa. Você de repente foi convidado para um lugar que você não tem o hábito de ir, para comer uma comida deliciosa que você talvez não tenha a oportunidade ou o costume de comer. Então o texto diz: coma apenas o suficiente, para que depois você não passe mal, que você não ponha para fora tudo que você comeu. Mas podemos aplicar isso aqui? Qual a verdade aqui por trás? A verdade por trás desse versículo é que devemos ser moderados, devemos ser equilibrados. Não devemos ser pessoas glutonas, que comem demais. Mas a aplicação não pode ser apenas para comida, mas podemos aplicar em muitas outras áreas. Você dorme demais? Você gosta de uma cama a ponto de te atrapalhar com as outras atividades da sua vida? Olha, cuidado, isso pode ser prejudicial para você. Você, por outro lado, você trabalha demais? Você trabalha 12, 14, 16 horas por dia? A ponto de não ter tempo para sua esposa ou para o seu marido? Para os seus filhos? Ou até mesmo para visitar os seus pais? Você talvez é adulto e tem seus pais ainda vivos. Você dá atenção a eles? Você tem tempo para a sua igreja? Para estar com as pessoas? Para encorajar? Para falar palavras de encorajamento?
né, para estar nas reuniões, nas atividades, nos cultos? Ou você só trabalha? Você trabalha demais? Você usa o celular demais? É algo que te domina, que te controla? Você quando perde o celular, quando esquece o celular em algum lugar, fica louco, desesperado. Ah, porque alguém pode me ligar, alguém pode me mandar uma mensagem. Você se diverte demais. Você está sempre se divertindo, brincando, jogando. E isso toma o seu tempo. Isso rouba o tempo de outras atividades que você tem, suas outras responsabilidades, né? Então o texto fala de moderação. O excesso pode ser perigoso e muito desagradável, pode trazer consequências terríveis para a sua vida, para a minha vida. Portanto, seja moderado, coma apenas o suficiente, trabalhe o suficiente. Agora o verso 17 ele vai trazer um outro lado dessa verdade, né? Ele vai dizer, não seja frequente na casa do seu próximo, do seu amigo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Você tem desconfiômetro, você está sempre na casa do outro. Às vezes você acha, não, mas ele gosta. Ele que me convida. Olha, você sabe que no Brasil as pessoas elas têm uma cultura assim, não, vem, fica mais. Mas lá no fundo ela fala assim, vai embora. Tô cansado, eu quero dormir, eu quero descansar. Eu quero ficar com a minha esposa. Ou a esposa tá lá, gente, esse cara não vai embora. Gente, a palavra de Deus é clara. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. O que acontece? Acontece que as pessoas não querem mais sua presença ali. Falam, esse cara é chato demais. Esse cara não vai embora. Esse cara é intransigente. O cara é desagradável. Seja moderado. Seja moderado. Eu estimulo vocês a visitarem uns aos outros, né? Mas faz a roda. Não fica só numa pessoa, não. Vá na casa de outras pessoas também, não só de uma. Porque talvez você pode estar cansando essa pessoa e você nem sabe, ok? Quero destacar um quinto provérbio aqui, que está no capítulo 25, versos 20 a 22. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. Eu chamei esse trecho de onde está a sua compaixão? Onde está a sua compaixão? O verso 20, ele vai tratar disso, de compaixão, de condescendência. O verso 20 diz, como quem se despe num dia frio, e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Você já teve com pessoas que estão tristes, desanimadas, chorando, e aí você chega rindo, ou você foi visitar alguém no hospital falando, e aí, irmão, você tá bem? Tá feliz? Olha, às vezes você vai num velório, eu vejo pessoas contando piadas em velório, rindo. É perigoso, a gente tem que se controlar, né? Porque a gente tem que ser condescendente. Tem um texto lá em Romanos 12,15 que diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso significa se identificar com o sentimento da pessoa. Então, se você está com uma pessoa e essa pessoa está feliz com uma conquista que ela teve, alegre-se com essa pessoa. Não é? Essa pessoa passou no vestibular, né? Passou num concurso público, ou adquiriu alguma coisa, louvado seja o Senhor, alegre-se com essa pessoa. Mas se a pessoa está sofrendo, olha, se compadeça dessa pessoa, chore com essa pessoa. Tome cuidado, observe a vida das pessoas, o sentimento das pessoas, para que você possa ter compaixão delas, se identificar com elas. Seja sábio. Os versos 21 e 22 vão expandir esse conceito. Vão falar de amor, de misericórdia, de simpatia. Se teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas sobre a cabeça dele. Portanto, amor, misericórdia, simpatia são as melhores armas para retribuir o mal que recebemos. O texto diz, se o teu inimigo tiver fome, se uma pessoa que te trata mal, se uma pessoa que te ignora, se uma pessoa que te maltrata, está passando por alguma necessidade, chegue diante dessa pessoa com amor, não com ironia,
Não com cobrança. Agora tá minha vez. Não, eu te falei. Não. Vá com o coração aberto. Fala, olha, meu querido, eu vim te ajudar. Eu vim trazer isso para você. E a Bíblia diz que essa pessoa vai ficar envergonhada. A Bíblia diz que essa pessoa vai ficar confusa. Isso vai trazer um ótimo testemunho da sua fé. Você tem feito isso? Onde está a sua compaixão? Paulo usou esse texto lá em Romanos 12, 20. Paulo citou esse texto quando ele falava sobre os relacionamentos dos crentes, não é? Então eu te desafio, peça a Deus, peça ao Senhor que lhe ajude a ser cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de simpatia pelas pessoas que te maltratam. Se a pessoa te maltratar, trate-a com amor. Se a pessoa te ignorar, ore por ela. Sirva essa pessoa quando ela precisar. Tá bem? Outro versículo, outro provérbio que eu quero destacar, capítulo 25, verso 28, diz assim: como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Então eu denominei a vulnerabilidade do descontrole emocional. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Então, um homem que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. É uma pessoa vulnerável, é uma pessoa frágil, é uma vítima fácil. É uma vítima fácil. Uma pessoa que não tem domínio próprio é uma vítima fácil do diabo. É uma vítima fácil da destruição dos relacionamentos, de discórdias. Assim é um homem que não tem domínio próprio, que reage de forma desproporcional, que destrói relacionamentos com suas palavras e com o seu jeito de ser. Você é assim? Você é uma pessoa sem domínio próprio? Você é uma pessoa que destrói relacionamentos? Que reage de maneira desproporcional? Busque do Senhor domínio próprio. A Bíblia fala que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Portanto, você precisa do Espírito Santo. Então você precisa ser convertido. Você já nasceu de novo? Você já se entregou a Cristo? Porque se você não se converteu, você não terá domínio próprio. Mas se você já se converteu, busque de Deus isso. Peça ao Senhor, Senhor, me ajude a desenvolver o domínio próprio. Me ajude a crescer nessa virtude, eu preciso disso. Me ajude a refrear minha língua, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Saiba você que nasceu de novo, que já se entregou a Cristo, que Deus ajuda aqueles que clamam por Ele, que Deus atende o seu clamor. Tá bem? E se você ainda não tomou essa decisão de viver para Cristo, olha, você está perdendo. Você está perdendo a oportunidade de desenvolver domínio próprio. Perdendo a oportunidade de ter dentro de você o Espírito Santo de Deus. Mais um provérbio que eu quero destacar, capítulo 26, versículos 4 e 5. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Parece confuso isso, não? Parece contraditórios esses versículos, esses provérbios, mas eles não são, meus queridos. Na verdade, eles são complementares. O versículo 4 diz: não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não pareça sábio, para que você não se torne semelhante a ele. Não seja como ele. Não responda como ele responde. É isso que o versículo está falando. Não haja com estupidez como o insensato age. Não haja com impaciência, com loucura, da forma como o insensato age. Por quê? Porque você se tornará semelhante a ele. Não responda ao insensato da forma como ele responde, segundo a sua tolice. Devemos responder ao insensato, mas não da forma como ele responde.
E aqui o verso 5 diz: responda ao insensato segundo a sua tolice. Mas não, esse versículo 5 já não quer dizer responda ao insensato da mesma maneira, com a mesma tolice que ele diz, que ele responde. Mas repreendendo a sua loucura, revelando os seus erros. Devemos sim confrontar o insensato com clareza. E diz o texto, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Porque muitas pessoas estão fazendo coisas loucas e estão achando que estão arrasando. Então é preciso, algumas vezes, com sabedoria, né? Olhando caso a caso, é preciso dizer, olha, veja bem, isso é errado. A Bíblia condena o que você está falando. O livro tal, versículo tal, capítulo tal, diz que isso é errado. Como você lida com pessoas insensatas? Vamos destacar um oitavo aqui, provérbio, ele está no capítulo 26, dos versos 23 a 26. Capítulo 26, versos 23 a 26, dizem assim: como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia, dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Então, começando pelo versículo 23, como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Aqui também tem uma símile, aqui também tem uma comparação. Tá? O que significa, então, o que seria um vaso de barro coberto de escórias de prata? Ou melhor, aqui coberto com um verniz, né, com um esmalte prateado. Seria algo sem valor, coberto com algo bonito. Seria algo feio coberto com algo bonito. Não é? Seria algo, uma falsa aparência. Né? Palavras amorosas escondem um coração mau, escondem um coração perverso. É isso que esse provérbio ensina. Então eu chamei de cuidado com falsos amigos. Cuidado com os falsos amigos. Porque as palavras deles aparentam algo que o coração não tem. Assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia dissimula com os lábios, disfarça com os lábios, mas no seu íntimo esconde a verdade. Ele esconde o ódio através da bajulação. Não confie nele. Olha o verso 25. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele. Não confie nessas pessoas bajuladoras. O juízo chegará para ele. Lembre-se de Judas, que traiu o Senhor Jesus por meio de um beijo. O beijo era o sinal para que Judas identificasse aos soldados quem era Jesus. Né? Está lá em Lucas 22, 48, você pode conferir. Cuidado com os amigos. Cuidado com aqueles que te bajulam. Isso pode ser uma armadilha. Não confie nessas pessoas, tá bem? Provérbio número 9, que eu quero destacar. Está no capítulo 27, verso 1. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Não se gabe, não se orgulhe do dia de amanhã. Eu chamei esse provérbio de o amanhã a Deus pertence. Não conte vantagens do dia de amanhã. Amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Já ganhei, né? Já vendi, já conquistei, né? Cuidado com isso. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. O amanhã a Deus pertence. Isso me fez lembrar um trecho em Tiago, capítulo 4, dos versos 13 a 16, que traz um ensino maravilhoso, fenomenal para nós. E ali o escritor, ele nos ensina da seguinte maneira, Tiago 4,13: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de um sopro de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos,
como também faremos isso ou aquilo. Então, o desafio é: não conte vantagens, não conte com o ovo antes da galinha botar o ovo. Diga: se Deus permitir, se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo. Muitos dizem assim: não, mas Deus quer. Você não sabe o que Deus quer. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você pode até saber o que agrada a Deus, né? Mas você não sabe o que vai acontecer na sua vida. Você não sabe se vai acontecer um desastre amanhã, ou hoje ainda, né? Então, não se gabe do dia de amanhã. Provérbio de número 10 se encontra no capítulo 27, verso 2. Diz assim: deixe que os outros o louvem e não a sua própria boca. Um estranho e não você mesmo. Eu chamei de: seja outro que te elogie. Muitos se exaltam e destacam os seus feitos e suas qualidades. Não devemos fazer esse tipo de coisa. Não devemos elogiar a nós mesmos, a Bíblia diz. Não devemos dizer para os outros o quanto somos bons, contar vantagens sobre nós. A humildade precede a honra, é o que está escrito em Provérbios 15, 33. Então, se você quer ser honrado, não conte os seus feitos, mas seja humilde. Não se glorie, não se orgulhe, não se elogie diante dos outros. Deixe que outros façam isso. Reverta essa glória para Deus. Provérbio número 11, eu quero destacar. Está no capítulo 27, versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Muito interessante, eu chamei de amigos verdadeiros, corrigem uns aos outros. Amigo que é amigo, não deixa o amigo cair no buraco e fica calado. Não deixa o amigo, não vê um amigo fazer coisas erradas e fica quieto. Amigo que é amigo, corrige o outro, chama a atenção. E aqui o provérbio é muito claro nisso. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Às vezes você vai machucar o outro com as suas palavras. Mas é preciso corrigir. É claro que use palavras sábias. Use palavras suaves, como nós já vimos, moderadas, equilibradas. Mas corrija. Não deixe a pessoa que está caminhando para o lugar errado chegar lá sem você falar nada. A repreensão franca, pública, é melhor do que o amor oculto. Cuidado com essas pessoas que dizem: eu te amo tanto que não tive coragem de te repreender. Isso não é amor, não. A Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama. E assim devemos fazer também. Mais um provérbio que eu quero destacar é o de número 12, capítulo 27, versículo 7. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. A alma farta e a alma faminta. Aqui temos uma descrição de dois tipos de pessoas. É incrível, né? Como o homem tem a capacidade de se acostumar com o conforto e com as coisas boas. O ser humano tem essa capacidade, né? Não, agora eu não como mais esse tipo de coisa não, porque não gosto, né? Eu não uso esse tipo de coisa, porque é ruim. Se acostuma com algo melhor. Depois você não quer voltar para aquilo que é mais simples, para aquilo que é mais barato. Não é verdade? Agora, quando temos bem pouco, parcos recursos, cada gota é como se fosse uma chuva diante de nós. Não é verdade? Cada realzinho que entra é uma maravilha, não é? Às vezes para você, R$ 200 pode não ser nada. Para mim é muito. Para mim dá para fazer muita coisa. Mesmo sabendo que as coisas estão difíceis, que os preços, as coisas estão subindo, não é? Mas é valioso. Um depósito na sua conta de R$ 50. Opa! Para outros, R$ 50? Não dá para fazer nada com R$ 50. Mas, para a alma faminta, até o amargo é doce. Então valorize as pequenas coisas. Então seja grato. Em primeiro lugar, seja grato pelo aquilo que você tem. Por aquilo que você tem. Seja agradecido. Pelo muito e também pelo pouco que você tem. Não seja como aquele do versículo 7 que diz: quem está farto pisa o favo de mel. Não desperdice as coisas que você tem. As coisas que Deus te dá. Não despreze. Eu não estou falando só de comida
só de dinheiro, de bens materiais. Não despreze a família que Deus te deu, seja grato por ela. É uma família difícil? Sim, pode ser que seja, mas seja grato, porque foi a família que Deus te deu. Não despreze o casamento que Deus te deu, o marido, a esposa. Não despreze o emprego que Deus te deu, porque você tem um emprego, não é? Tem muitos que não têm emprego nessa fase que estamos vivendo. Não despreze a escola que você tem. Tem gente que não tem escola, gostaria de estudar. Não despreze a igreja que você tem. Deus te colocou na igreja e te deu essa igreja local para você frequentar, para você fazer parte, para você servir a Deus ali. Não despreze os seus dons e talentos. Seguindo, provérbio número 13. Teste dos elogios. Está no capítulo 27, verso 21. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. O teste dos elogios. O orgulho de um homem é testado pelos elogios que ele recebe. O sucesso subirá à sua cabeça? Você não falará mais com as pessoas simples? Você mudará suas amizades por causa disso? Querido, quando for elogiado, transfira toda a glória desse elogio para Deus. Sabe por quê? Porque se você executou bem uma tarefa, um trabalho, foi Ele que lhe deu capacidade para fazer isso. Isso dará um bom testemunho de sua fé. Parabéns para o João, porque ele fez esse trabalho maravilhoso. Toda a glória seja dada a Deus, porque Ele me capacitou. Se não fosse Ele, eu não teria feito esse trabalho. Né? Parabéns a Maria por essa comida tão gostosa que ela fez. Toda a glória seja dada a Deus por ter me capacitado a fazer essa comida assim. Transfira a glória dos elogios que você... Isso te faz humilde. Isso te ajuda a ser uma pessoa humilde, a ter a cabeça no lugar. E dar um bom testemunho de fé. Tá bem? Provérbio número 14. Está no capítulo 28, verso 13. Eu gosto demais desse provérbio. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Encobrir ou esconder pecados, transgressões, só traz problemas. Não encubra seus pecados, não esconda seus pecados. Reconheça seus pecados, confesse seus pecados, corrija seus pecados. É isso que temos que fazer, é isso que a Bíblia nos ensina. Confissão e abandono são agraciados com a misericórdia, com o perdão do Senhor. Eu me lembro de 1 João, capítulo 1. Diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, não esconda os seus pecados, confesse-os. Como você tem lidado com eles? Você confessa seus pecados? Você oculta seus pecados? Lembra do provérbio 28, 13. Quem encobre os seus pecados, as suas transgressões, jamais prosperará. Jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa e abandona, alcançará a misericórdia. O provérbio número 15, está no capítulo 28, verso 14. Diz assim: feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Eu chamei esse provérbio de coração cheio de temor. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor continuamente. Bem-aventurado. A Bíblia diz que Deus abençoa este homem que tem um coração cheio de temor continuamente. Mas o homem de coração duro, diz aí, será condenado, será quebrantado, cairá na desgraça. Muito triste isso. O seu coração é duro, é fechado, você é uma pessoa de coração duro que não reconhece seus erros, está sempre discutindo. Ou você é uma pessoa de coração brando, um coração cheio de temor, de humildade, de submissão a Deus. Você respeita o Senhor, você se sujeita a Ele, se submete ao Senhor na sua vida. Faça isso, meu querido, e Deus há de te abençoar.
E eu vou encerrar este momento com o provérbio de número 16, que está no capítulo 29, verso 11. Diz assim: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. O tolo derrama toda a sua ira. Como você lida com a sua ira? Você dá vazão, você derrama, você faz com que sua ira transborde de você? Ou você a reprime, você a controla? A Bíblia diz que o homem sábio a reprime, a controla. Você abre as comportas do seu coração e põe para fora tudo que você sente, tudo que você pensa. Você fala a primeira coisa que vem à sua mente. Não faça isso, meu querido. Não faça isso, porque o nosso coração é pecaminoso, é enganoso, diz a palavra de Deus. Peça ao Senhor auxílio para controlar, para reprimir, para dominar sua ira, seus sentimentos, para reagir com sabedoria, com domínio próprio. Tá bem? Então aqui encerramos esse trecho e eu quero orar com você mais uma vez, pedindo ao Senhor Deus que aplique essas verdades ao nosso coração. Querido Deus, obrigado. Obrigado por esses provérbios que foram compilados, reunidos pelos servos do rei Ezequias. Obrigado por esses capítulos, Pai, em que lembramos verdades que nós já aprendemos e que observamos algumas outras, Deus, especiais. Muito obrigado, Deus. Fala ao nosso coração, fala à nossa alma, Deus, pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, pessoal, me ajude a partilhar a palavra de Deus. Se inscreva no meu canal aqui, compartilhe meu canal com seus amigos, compartilhe também este vídeo com seus amigos, aqueles que você acha que vale a pena compartilhar. Tá bem? Um grande abraço para você e uma ótima semana.